Olá, quarto ano, boa tarde. Que bom ter a quarta-feira chegou com nossa aula de história. Que coisa boa, né? Nós estamos na página 14 e na página 14, gente, já é ainda sobre imigrantes, certo? E a gente sabe que muitos imigrantes, eles têm necessidades básicas de moradia, de emprego, de alimentação e também de adaptação. Então, algumas ações que os habitantes de uma cidade em que há migração pode fazer para ajudar é o quê? Doar roupas, alimentos, colchões, certo? Orientar as pessoas com relação à cidade. Então aqui está, vocês vão ler um pequeno texto a respeito das dificuldades de cada um deles aí. E em seguida vão circular no texto o nome da terra natal Dona Elza, no qual vocês leram, sublinhar a frase que indica porque Dona Elza foi imigrante, que motivo levou Dona Elza a migrar de São Paulo, certo? Então, embaixo, aqui nessa segunda questão, eu quero falar um pouco. Produza coletivamente uma lista com ações que podem ser realizadas por habitantes de uma cidade para ajudar os imigrantes a se adaptarem ao novo local. Registre 3 ações indicadas nessa lista. Então, vocês podem colocar que deve ser feito trabalhos voluntários para ajudar essas pessoas, doando alimentos, roupas, certo? Colchões, orientá-los com relação à cidade onde tem supermercado, tá certo? Isso aí é uma das sugestões que você pode colocar aí nesse seu caderninho, no livro. Então, migrações no Brasil. Nós temos aí algumas imagens de algumas pessoas. Nós temos Machado de Assis, que foi um escritor. Nós temos Zilda Asni, que é uma médica. Ayrton Senna, piloto. Então, com base na leitura dessas imagens, responda essas perguntas. Vocês vão responder aí escrevendo. O que as pessoas têm em comum? Certo? São todas brasileiras, se tornaram conhecidas publicamente por sua área atual na sociedade. Em que as pessoas se diferenciam? Vocês vão dizer, certo? O que é que elas se diferenciam? Um é autor, outro é médico, outro é piloto. Em sua sala de aula, as pessoas têm características físicas diferentes ou semelhantes. Aí você vai descrever, certo? E baseando na turminha que você já conhece, não é? Que foi a do terceiro ano, que é a mesma turma. Hoje nós vamos trabalhar a formação do povo brasileiro. Já fiz um vídeo referente a isso, já fizemos atividade, mas hoje vamos dar mais uma explicaçãozinha, certo? A formação do povo brasileiro, ela é heterogênea, certo? Ela tem uma mistura de raça, ela é miscigenada, que tem muitos povos, certo? Então o Brasil é um país formado de diferentes povos. Muitos desses povos vieram de outros estados, de outras regiões, e se relacionam com diversos grupos indígenas que habitam o território, que formaram o povo brasileiro. Então aqui nós temos umas perguntinhas que vocês vão colocar: verdadeiro ou falso? Então o povo brasileiro é formado por vários povos, verdadeiro ou falso? Você vai colocar. Os indígenas, africanos e portugueses são povos que deram origem à população e à cultura brasileira. A gente sabe que é. No vídeo anterior, nós falamos sobre isso, que a nossa formação da nossa cultura, do nosso Brasil, foi dependendo também dessas 3 miscigenações, tá certo? Os povos que imigraram para o Brasil não se miscigenaram. Aí você colocar verdadeiro ou falso. Outro conteúdo que já trabalhei também, como já falei dessa parte da formação do povo brasileiro, é só uma questãozinha e dá para vocês responderem só com verdadeiro ou falso. Vamos agora para os primeiros habitantes do Brasil, que foram os indígenas, certo? Antes da chegada dos portugueses aqui, a gente sabe que o Brasil já era habitado pelos indígenas, certo? Cada um deles tinha uma língua, saberes, alguns costumes próprios, né? Os homens indígenas, eles vivem da caça e da pesca, fabricam arcos e flechas, constroem as ocas e as canoas. As mulheres indígenas, elas cuidam das crianças, cozinham, colhem, fazem cestos. Os meninos aprendiam a caçar e a pescar. A gente sabe aí que agora nós sabemos que a cultura indígena, nós herdamos muito dela, não é, pessoal? Então, vai ter um pequeno texto que já foi explicado nos vídeos anteriores
e uma pequena atividade que vocês irão responder sobre os indígenas. De acordo com o conteúdo estudado, complete corretamente as frases. Os povos, que eu estou falando agora, foram os primeiros habitantes do território brasileiro. B. Os grupos indígenas de origem tupi migraram da região da Amazônia e habitavam principalmente para onde? Aonde era que eles sempre habitavam? Para o litoral. Por quê? Porque lá tinha água, lá tinha como eles plantar, porque eles viviam da plantação, certo? Os grupos indígenas que não falavam língua de origem tupi eram chamados de... No texto está dizendo que grupo eram esses, tá certo? Então, pessoal, nossa aula de história ficará hoje por aqui. Qualquer dúvida me procura no privado, tá certo? E eu estou gostando, já estão com os livros, não é isso? E estão me enviando bem direitinho. As letras estão belíssimas, certo? E dúvida, caso tenham, me procura no privado. Estou ligando para fazer a chamadinha, como eu já fiz na de português. E hoje eu vou fazer na de história, tá certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até amanhã com nossa aula de geografia. Beijo no coração de cada um de vocês.